Boa tarde, sétimo ano. Eu vou explicar para vocês o conteúdo de geometria do bloco 4, tá? Que é ângulos. O primeiro assunto é ângulos. Nós já discutimos o texto, né, na aula anterior. O texto que fala sobre o grafismo indígena, né, da cultura indígena, e relacionamos, né, o grafismo indígena com a geometria. Agora nós vamos ver o conceito de ângulos, né, e como traçar ângulos. Então, olha bem. Ângulo, o que nós definimos como ângulo? Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, que nós chamamos de vértice. E os ângulos são medidos na unidade grau. Então, por exemplo, então nós temos duas semirretas, então vou fazer aqui para vocês verem. Tá? Um ângulo qualquer. Então, aqui eu tenho uma semirreta, tá? E a origem dela. E vamos traçar uma outra semirreta, passando a partir do vértice. Então, nós temos aqui, então, um ângulo. Tá? E esse ângulo, ele é medido em graus. Essa abertura, né, formada pelas duas semirretas, é medida em graus, tá? E o símbolo de graus, todo mundo sabe que é uma bolinha. Então, nós temos aqui, tá, um ângulo, tá? Então, nós temos o ponto de encontro das duas semirretas, nós chamamos de vértice, tá? E vamos localizar aqui um ponto nas duas semirretas. Então, nós temos aqui um ângulo, né, para a gente identificar o ângulo AVB. Então, assim eu identifico o meu ângulo AVB. O vértice é o ponto V, os lados do ângulo são as duas semirretas, VA e VB. São as duas semirretas, os lados do ângulo. Então, nós temos aqui a representação de um ângulo, sempre o vértice fica no meio, tá? Com o acento circunflexo indicando que é ângulo. A medida do ângulo é dada em graus. Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo que eu tracei ele um ângulo qualquer. Então, para mim saber a medida desse ângulo, nós usamos um instrumento chamado de transferidor, tá? Que é esse aqui. O transferidor, para você medir o ângulo, o que você vai fazer, ó? O meio aqui do transferidor, a bolinha, eu vou colocar no vértice. Em cima do vértice, ó. Uma semirreta tem que passar em cima do zero aqui, ó. Zero. Tá? Então, tenho aqui, então, ó, o vértice no meio, a semirreta OB, passando aqui no zero. Então, agora eu vou olhar lá em cima. Qual é o número aqui, olha? 38 graus. Antes do 40, 2 pontinhos, então quer dizer que é 38 graus. Olha, 30, vai contando, 38 graus. Então, quer dizer que esse meu ângulo mede 38 graus. Os ângulos, eles vão ser classificados de acordo com a medida que ele tem. Então, esse primeiro ângulo que eu desenhei aqui, ele tem 38 graus.
Então, ele vai ser classificado como ângulo agudo, porque é menor do que 90 graus. Então, o ângulo agudo é o ângulo que tem medida menor que 90 graus. Temos o ângulo reto. O ângulo reto. O ângulo reto, a medida vai ser exatamente 90 graus. E o ângulo obtuso vai ser um ângulo que vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, nós classificamos, então, o ângulo obtuso. Tá? O ângulo raso é o ângulo que vai ter exatamente 180 graus. Temos também o ângulo de 360 graus, que seria uma volta inteira, tá? Então, olha bem. Então, nós já temos aqui um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Então, vamos desenhar agora o ângulo reto. Então, para desenhar um ângulo reto, o que a gente faz? Vamos desenhar uma semirreta, um dos lados do ângulo. Não importa a posição dessa reta, se ela está inclinada, virada para a direita ou para a esquerda, tá? Então, nós vamos pegar o transferidor, tá? Ó, o centro no vértice. Então, aqui vai ser o vértice. Então, olha bem, olha, o vértice e aqui passando no zero. Então, eu quero 90 graus, então vamos olhar aqui, ó. 0, 10, vamos achar o 90. 90 graus tá aqui, ó, 90 graus. Então, vem aqui, põe um ponto marcando 90 graus. Então, eu vou, então, agora unir o vértice ao 90, o ponto que eu marquei de 90 graus. Então, nós temos aqui, então, um ângulo de 90 graus. Quando a gente desenha um ângulo reto, costuma-se colocar um quadradinho com uma bolinha indicando que esse ângulo é um ângulo reto que mede 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Então, vamos desenhar um ângulo obtuso, né? Traçar um ângulo obtuso. Então, eu vou traçar, ó, uma semirreta qualquer. Mostrar para vocês que não importa se a semirreta está inclinada, ou se ela está horizontal ou vertical, tá? O sentido dela não tem importância. Então, eu vou traçar um ângulo obtuso. Então, o que é obtuso? Maior que 90 graus, entre 90 e 180. Então, vamos traçar, por exemplo, um ângulo obtuso de 100 graus. Então, o que nós vamos fazer? Ó, vou colocar o centro no vértice. Ó, centro no vértice. 0, ó, passando pela semirreta que eu desenhei. Agora eu vou olhar aqui. Então, nós temos 0, vamos ver 110 graus. Tá aqui, ó, 100, vamos fazer 110 graus. 100, 110 graus. Então, vem aqui no 110, marco o pontinho, ó, 110 graus. Então, agora eu vou unir, vou traçar minha semirreta, partindo o vértice. Então, nós temos aqui um ângulo de 110 graus, que é um ângulo obtuso. Esse ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Esse ângulo de 38 graus é um ângulo agudo. Agora, nós vamos traçar
né, o ângulo raso. O que é o ângulo raso? É o ângulo de 180 graus, tá? Então, nós vamos desenhar um lado do ângulo. Então, vou colocar esse virado, ó. Aqui tá um lado do ângulo. Então, eu quero 180 graus, centro do transferidor, no vértice. A linha passando em cima do zero. Então, olha bem, ó. Zero, quero 180 graus. Onde que tá, ó? Começando aqui, zero. 180 graus está aqui, ó. Na outra extremidade. Então, ó, nós vamos, então, agora traçar a semirreta, a outra semirreta. Então, nós temos aqui um ângulo de 180 graus, chamado também ângulo de meia volta. Então, ele é o ângulo raso ou ângulo de meia volta. E quando você tem um ângulo, né, que ele vai... Quando você tem um ângulo que é 360 graus. O que é o ângulo 360 graus? Ó, começou aqui, o ângulo começou e ele vai dar uma volta completa e vai fechar. Então, nós temos aí um ângulo de 360 graus, onde as duas semirretas estão coincidindo uma com a outra. Então, nós temos aí o ângulo de 360 graus. O ângulo de uma volta também, conhecido como ângulo de uma volta, tá? Então, aí nós temos, então, o que vocês vão precisar para resolver dentro do bloco as questões relacionadas a ângulos. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo de uma volta, tá? Ângulo agudo, todo ângulo que mede menor que 90 graus. Ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Ângulo obtuso é todo ângulo que mede maior que 90 e menor que 180. Exemplo. Ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus, também conhecido meia volta. Esse caso aqui nós temos o transferidor, tá, de meia volta. Ele vai de 0 a 180 graus. Então, aí, quando vocês forem traçar ângulos, vocês vão usar o transferidor, tá? Então, a primeira coisa que vocês fazem é traçar uma das semirretas. Traçou uma das semirretas, vértice e lado coincidindo com o do transferidor. Ó, vértice e lado. Aí, você quer um ângulo de 110, vai lá e marca 110, começando do zero. Eu quero um ângulo de 100. Vem aqui no 100 e marca. Aí eu quero um ângulo de 60 graus. Então, vem no 60 graus e marca e faz, então, a semirreta.